Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos reunidos. É uma das mostras de lucidez a gente tomar boas decisões, não tem outro jeito. Viver bem, tomar as boas decisões, e nesse momento em que a gente vive, que a gente se sente sempre tão praticamente impossível no decorrer de um dia não dar um certo desânimo, um certo pessimismo. Então é muito importante que a gente saiba cultivar a lucidez, cultivar a perspectiva. É o grande ganho que uma doutrina espiritualista pode dar para a gente, é exatamente essa perspectiva. Olhar a vida de uma outra forma. Vai mudar tudo sem mudar nada. Para quem esperava outra coisa, lamento, mas se a louça ficou por lavar em casa, os espíritos não vão lavar. Os boletos não vão estar pagos. Mas todos nós podemos e devemos olhar todos os problemas com outros olhos. É exatamente nesse sentido que a gente procura fazer a nossa investigação, fazer a nossa participação. A maioria das pessoas ligadas a uma religião ou não vive numa certa... O microfone está muito baixo. Não está dando para ouvir bem? Vou procurar deixar mais próximo da boca. A maioria das pessoas que buscam uma melhoria na vida cultiva essa ilusão de que a melhoria vai vir de fora. Um dos grandes mitos, por exemplo, o logotipo mais difundido no mundo todo é o coração. O mito romântico é exatamente isso. Nós somos todos metades. Os nossos avós apresentavam as suas cônjuges com a minha cara metade. Olha que simbólico isso. Saci Pererê é pouco, Saci Pererê só tem uma perna, mas esse é cara metade. Você é uma metade ambulante condenada a ser sempre metade, exceto se você encontrar um príncipe e uma princesa encantada. Aí você vai ser completo. Sempre existe uma outra metade da laranja, uma tampa da panela e assim por diante. As duas metades se encontrando. Será que é verdade que a solução para a vida das mulheres está em encontrar homens bons? E o contrário também é verdade? Será que a gente praticando ritos, religiosos, a gente vai estar de bem com Deus? A gente acredita que sim, não é? Você confessa, depois você reza dezenas de Pai Nosso, dezenas de Ave Maria, centenas se o bicho estiver pegando, for muito coisa feia, e daí você já está livre para poder errar novamente. Será que é isso que nos deixa de bem com Deus? Jesus pregou o dízimo, Jesus pregou a confissão, mas a gente vai criando essas ilusões, a gente gosta que a mudança nos seja entregue, de preferência pelo Mercado Livre. Só batendo em casa e já está bom. Pois os Espíritos vêm falando há muito tempo que o nosso caminho de evolução é o que eles chamam de reforma íntima. Jesus, antes de tudo, falava que o reino dos céus está dentro de nós. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, se fala que o caminho da evolução é o autoconhecimento. Tudo ao contrário da nossa prática. Nós já tivemos 2025 bem difícil. Esse ano vai ser ano de eleição para presidente. Nossos grupos familiares, nossos grupos de WhatsApp, nossos relacionamentos estão condenados a muita briga. Perder amigos, é ano de perder amigos,
É ano de ficar frustrado ou de ficar alegre com a frustração dos outros. Estranho esse mundo, né? Eu não vou falar de preferências, eu estou falando que é assim. A Copa do Mundo, então, é pior ainda, porque de todo mundo, só um país, são centenas de países, centenas não sei, mas são mais de 100 países no mundo, e só um vai ficar feliz. Olha que coisa interessante, não é? Reforma íntima, a transformação interior, o autoconhecimento. Se essa é a linha principal, se é através disso que a gente cresce, será que o Espiritismo tem nos dado ferramentas para isso? Se a gente cresce se melhorando, como é que a gente se melhora? Vamos lá. Calma, fala um por vez. Se a gente se melhora se transformando, e ao mesmo tempo quem fala isso não apresenta caminhos de autotransformação, a coisa está complicada. É mais ou menos como na hora do almoço eu passar com um prato quente na frente de todo mundo e falar, eu vou comer, vocês não. Metade, para falar o mínimo, da humanidade acredita que a mudança vai vir de fora. A outra, praticamente toda a outra metade, se for tanto, eu não acredito que seja, mas a gente usa isso para ser otimista. Acredita que tem que transformar as coisas que ele não gosta. Vocês querem transformar coisas que vocês não gostam em vocês? Não? Não tem nada para melhorar? Jura por Deus? Vixe, tá feio. Mas uma parcela muito pequena, quase ninguém quer melhorar, quer tirar coisas que ele gosta. Pouca gente, muito raro uma pessoa falar, eu quero deixar de usar, deixar de fazer uma coisa que eu gosto. Isso é muito raro. Tem uma música popular que diz, com muita sabedoria, uma música quase erudita, que fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Só que essa música, ela é talvez mais desafiadora, porque ela fala, tudo o que eu queria era saber por quê? Tudo que eu queria era saber por quê. Por que a gente fica com coisa que faz mal? Por que a gente permanece com coisas que faz mal pra gente? Isso acontece com alguém? Então nós vamos no mais difícil. Nós não vamos falar então para as pessoas que acham que não tem nada para se melhorar. A gente não vai falar para as pessoas que só querem melhorar os lados desagradáveis. Nós vamos falar agora para a gente tentar se convencer que dentro do que é agradável nós temos muito para melhorar. Muito para nos livrar do que a gente gosta. Será que é verdade isso? Vou contar uma historinha para vocês que a gente tem feito nos últimos 2, 3 anos. Nós temos feito um trabalho, tem sido muito gratificante, de releitura do segundo livro mais popular do Ocidente à luz do primeiro. Qual é o primeiro livro mais popular do Ocidente? Mais traduzido, mais citado, mais lido? A Bíblia, isso é fácil. E o segundo? Seria bom se fosse o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo livro mais lido, mais comentado, mais citado do Ocidente chama-se O Pequeno Príncipe. E O Pequeno Príncipe é um livro muito interessante, que os desavisados falam assim, é um livro para criança, né? Eu sei. Boas histórias compreendem várias leituras, e nesse nosso caso,
O Pequeno Príncipe é muito simbólico, é muito rico. Vou só começar. Lógico que não dá para falar do livro todo. Pequeno Príncipe é uma história de um extraterrestre. Algumas pessoas vão falar, ah, é? Claro. Ele morava num planeta muito pequeno. Tão pequeno que a Lua para ele seria enorme. O planeta dele era muito pequeno. E estava sob uma ameaça terrível. Essa ameaça era simbolizada pelos baobás. Baobás são árvores grandes que têm raízes enormes e profundas. E num planeta muito pequeno, uma árvore com raízes enormes e profundas ameaçava destruir o planeta, ameaçava rachar o planeta, ameaçava rachar até grupo de WhatsApp. Ih, eu acho que eu estou juntando as coisas. Essa ameaça de rachar o planeta ameaça também o nosso planetinha? O que vocês acham? Polarizações de todo tipo, não é? Times de futebol. As pessoas se matam por religião. Imagina. Então, ele fala no livro Pequeno Príncipe que a questão era tão grave no planeta dele que ele resolveu tomar uma atitude. Bom, só aí já mostra a grandeza do pequeno. Porque diante de um problema grande de um planeta, a pessoa tomar uma atitude é uma coisa rara. É muito mais fácil se queixar. Alguém se queixa de alguma coisa? Ah, que bom. Me falaram que era só anjo no Ceará, mas eu falei, vou fazer palestra para quem? Todos os dias, o Pequeno Príncipe fazia uma certa atividade. Conta ele que depois de acordar e fazer a sua higiene pessoal, ele fazia a higiene planetária. Aí a gente ouve e fala, entendi nada. Quem já leu o livro, quem lembra, sabe que ele passava todos os dias em todo o planetinha dele, pegando brotos de baobá. Para que isso? Essa pergunta é fácil. Por que ele passava o planeta todo dele recolhendo brotos de baobá? Particularmente as mulheres sabem disso. De quanto em quanto tempo tem que fazer o exame para ver se encontra nódulos nos seios? Uma vez por ano? Uma vez por semestre? Com que periodicidade? Todos os dias. O Pequeno Príncipe fazia isso todos os dias. E por que ele faz isso? Por que se deve buscar nódulos todos os dias? Porque você vai encontrar nódulos pequenos e brotos de baobá são muito mais fáceis de arrancar do que uma árvore, não é? Muito menos trabalhosos, muito menos traumatizantes os nódulos. Ele atuava sobre os problemas. Isso é muito, muito, muito raro e já é uma lição fantástica para quem? Para todos nós, que a gente se queixa. Eu me lembro que eu sempre fui um revoltado pelos municípios que não têm um programa sistemático de arborização. Nesses tempos de aquecimento global, é particularmente importante você ter um programa de arborização da cidade. E uma vez, numa oração, veio uma vozinha e perguntou assim, você reclama, mas você faz o quê? Pois é, faço nada. Só que eu tenho uma riqueza dentro de casa que é minha esposa, ela é agrônoma. E aí a gente achou ali eu sou de São Vicente, na esquina da praia do Itararé, tinha uma árvorezinha desse tamanhinho, um ipê amarelo. E ele estava cheio de vagens, todas abertas, já tinham soltado as suas sementes, exceto duas. E a gente pegou aquelas as duas vagens,
trouxe para casa e começou a fazer. Mas era muita semente, 2 de 30, e era muita, era demais. A gente só conseguiu fazer 150 mudas de árvores. As outras 150 nós tivemos que dar para o horto de São Vicente, e a gente tem a convicção de que foi para o lixo. Bom, deixa para lá. E aí a gente fez depois na internet, a gente ofereceu e as pessoas colocaram. Umas 20 a gente deixou para colocar na rua, nenhuma vingou, todas foram destroçadas, porque na rua você tem que colocar pelo menos 1 metro de tamanho, 1,5 metro de altura, porque senão vai embora. E a gente colocou uma esperança grande, mas não deu certo. Mas as outras, elas vingaram. E é uma experiência muito interessante. Mas, tanto a gente colocando as 150 mudas, quanto o Pequeno Príncipe, e eu tenho certeza que vocês também, a gente desanima. Fazer o bem transforma o mundo? Você acha que a gente fazendo oração, fazendo o bem que a gente faz, a gente consegue transformar o mundo? As guerras todas. Gente, é de desanimar, né? 31 de dezembro a gente estava falando assim, 2 guerras mais importantes, Ucrânia e Gaza, e 2026 vai acabar todas as guerras, a gente vai estar em paz. Não só não acabou com as 2, mas ainda começou outra. O Brasil já era o país que mais assassina pessoas trans e que mais matava mulheres. Não só isso acelerou, como agora estamos torturando e matando animais também. Bacana? É de desanimar. Mas alguma coisa a gente pode fazer e podemos aprender com o Pequeno Príncipe. Em primeiro lugar, ele todos os dias fazia isso. Por que essa ênfase em todos os dias? Questão 919 de O Livro dos Espíritos, aquela mesma que eu citei antes. Kardec pergunta qual é a grande ferramenta que a gente tem para evoluir espiritualmente. E ele obteve dos Espíritos a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec elogiou. Eu gosto muito, acho bem legal essa frase, essa ideia. Mas a dificuldade está justamente em se conhecer, que é o nosso tema. Se conhecer e se transformar. Como é que eu faço? Aí, se a gente percebeu essa lacuna em como fazer, veio a pergunta 919A. Que em vez de ser uma linha, como foi a anterior, o Livro dos Espíritos tem essa coisa, as perguntas mais incríveis, uma linha de resposta. Aí você fala, não tem mais? Kardec ficou nisso. Ele perguntou, mas não tem uma receita prática? E veio quem? Santo Agostinho nos dar uma resposta longa e substancial. Uma receita mesmo. Só faltava ser assim, 2 xícaras de farinha, 1 colher de óleo, mas é uma receita. Começa assim a resposta dele. Façam como eu fiz quando estive entre vós. É ou não é uma receita? Daí ele começa a resposta. Todos os dias, que nem o autoexame, que nem o Pequeno Príncipe, eu, ao final do dia, perguntava a mim mesmo. E aí ele coloca umas 10, 12 perguntas que ele se fazia todos os dias. Eu vou só citar 2, até para convidar vocês a olharem no exemplar de vocês a resposta toda. Não é só olhar, tem que ler. Não é só ler, tem que estudar. Não é só estudar, tem que memorizar. É uma sugestão para vocês. Aí, sabe o que ele perguntava para si mesmo? Será que eu prejudiquei alguém no dia de hoje? O que vocês acham dessa pergunta? Mas ele ia além. Ele perguntava, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Olha que pergunta danada. E eu acho que é tão revolucionária essa resposta e essas perguntas, que se a gente praticar, nós vamos dar um avanço
considerável nas nossas vidas. Por quê? Imagine que algum louco daqui resolva atender o convite de Santo Agostinho. E por um mês que seja, 2, todos os dias, ao final do dia, se fazer aquelas perguntas que ele se fazia. Vamos supor que alguém aqui resolva encarar isso. Eu tenho certeza que depois de 10, 20 dias fazendo isso, a pessoa interioriza aquelas perguntas. E sabe o que vai acontecer para quem interiorizar essas perguntas? Antes de fazer qualquer coisa, estou planejando fazer isso, já vão surgir as perguntas para ele. Será que isso que você está querendo fazer vai prejudicar alguém? Será que isso que você está querendo fazer, do jeito que você está querendo fazer, vai fazer todo o bem que você podia fazer? O que vai acontecer se nós incorporássemos essas perguntas? Vamos lá. A gente ia evitar muito erro. Ia evitar muito erro. E eu só estou falando de 2, de mais de uma dúzia que ele colocou lá. Então fica só para dar o gostinho de vocês irem na 919, o Livro dos Espíritos. E também para valorizar a iniciativa do Pequeno Príncipe, que em vez de se queixar, em vez de se revoltar, além de se queixar, alguém se revolta com alguma coisa? Ah, que bom! Em vez de se queixar e se revoltar, ele resolvia fazer. E não se conformou apenas em fazer, porque fazendo, todos os dias ele percebeu, eu não dou conta. E frequentemente as pessoas se entregam à meditação pela paz mundial, à oração pela melhoria do mundo. Frequentemente as pessoas que praticam o bem, que fazem alguma coisa ou outra, elas desanimam. Tem amigos que fazem doação de alimentos para a população de rua, num dia por semana, café da manhã. Imagina, 3 refeições por dia, a menor delas é o café da manhã, e um dia por semana só eles entregam. E ainda veio uma pessoa numa festa, falou para um deles assim, é por causa disso que tem tanta gente na rua, se fica alimentando vagabundo. É grave. Desanima ou não desanima fazer o bem? Pequeno Príncipe desanimou. Desanimou, mas ele atuou em cima disso de novo. Não ficou quieto, se queixando, nem revoltado. Ele falou assim, vou percorrer outros planetas para ver se encontro uma solução para o meu problema. E ele percorreu outros planetas, conheceu diversos personagens e chegando à Terra. Chegando ao nosso planeta que ele descobriu a solução. Vocês acreditam nisso? Sabe qual foi a solução que ele encontrou? Trazer um carneiro para casa, trazer um carneiro para o mundo. Com isso, vocês já sabem, se vocês amanhã forem numa pet shop e alguém tiver, não sei o que, a felicidade vai de encontrar um carneiro e levar para casa, já vai ter alguém para culpar. Depois de um mês com um carneiro dentro de casa, vai falar, que louco, aquele homem lá falou um absurdo para mim. Gente, é simbolismo. E aí a gente pergunta, o que será? Bom, em primeiro lugar, por que um carneiro resolveu o problema dele? Porque o carneiro comia as plantinhas. Eu gosto de lembrar, na minha infância, não parece, mas eu já tenho alguma idade, que nos campos de várzea, de décadas atrás, as pessoas não tinham cortadores de grama, não era essa prática assim. Sabe como é que eles mantinham o campo bem aparadinho? Carneiro. Fazia uma estaca, punha uma corda na estaca e o carneiro comia toda a grama naquela bola. Depois ele mudava a estaca, comia toda a grama, depois ele ia mudando, chegava no final de semana, tava que é uma beleza, porque o carneiro come juntinho do chão.
É uma beleza isso. Então ele resolveu o problema dele, mas quando ele estava bem empolgado porque tinha resolvido o problema dele, ele teve uma preocupação também. Mas antes disso, qual é o símbolo que nós podemos tirar desse negócio de trazer um carneiro? É a solução para alguma coisa que está repartindo o nosso mundo, que está fragmentando, que está separando as nossas famílias. Que carneiro é esse que, se a gente trouxesse, resolvia tudo? Ninguém sabe? Não? Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que veio tirar os brotos de baobá do mundo. A fonte de todos os erros humanos, segundo os Espíritos, está no orgulho e no egoísmo. E se você não se preocupar, se você não prestar atenção no seu orgulho e no seu egoísmo, eu sei que tem gente aqui que fala, eu não tenho esse problema. Vai fazer o quê? Se você não se preocupar, ele cresce. E orgulho e egoísmo, quando crescem, faz coisas absurdas. É só você ligar o noticiário que você vai ter informação. E você pode ligar de um jornal para um lado, de jornal para o outro. Não estou falando de ninguém, por favor, senão a gente já acaba a reunião por causa disso. É muito interessante que a salvação do nosso mundo que está sendo rachado, a salvação dos mundos que estão sendo rachados por causa do orgulho e do egoísmo, ela esteja na vigilância e na oração, conforme proposto pelo Cordeiro de Deus. Isso é muito interessante. Quando ele percebeu que, além do esforço dele, tudo que ele precisava fazer, ele precisava trazer também um cordeiro, ele ficou animado. Mas aí ele perguntou, mas se eu levo um cordeiro para o meu mundo, ele vai comer também a minha flor? Aí entra o outro habitante do planeta dele, eram 3. O Baobá, que era uma comunidade, ele, só ele de ser humano, e uma flor. E aquela flor é que é um personagem complexo, que leva a gente a pensar. Era uma flor extremamente vaidosa. Ela passava o dia todo demandando atenção. Faz isso para mim, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Vocês conhecem gente que o tempo todo fica absorvendo, fica pedindo atenção, querendo que faça as coisas do jeito dele? Conhece alguém assim? Esse personagem é de uma complexidade enorme, inclusive para a ciência do comportamento, que naquele tempo chamava, talvez era mais popular você chamar de uma pessoa vaidosa. Na literatura do terror é a figura muito popular dos vampiros. Na astronomia é a figura também muito conhecida dos buracos negros, que absorvem tudo. Tem gente que é assim, absorve tudo. Todo mundo, é o mundo todo para me atender. Hoje se chama narcisismo. É a vaidade, uma extrapolação da vaidade. Uma pessoa que suga tudo à sua volta. Aí você vai falar, mas tudo isso era a flor? E ele estava com medo que o carneiro comesse a flor dele? Como assim? Não entendi. Pois é, o ser humano é assim. Lembre-se do autor que eu já citei aqui. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Nós temos essa capacidade de adorar, de gostar muito, de nos apegar a coisas que nos fazem mal. Nós estamos num dia muito especial. Há 50 anos atrás, mais ou menos, o mundo tinha uma coisa que todo mundo achava que era um charme, que era a coisa que mais mostrava tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Fumar cigarro. Fumar cigarro, há 50 anos atrás, era a coisa mais charmosa que uma pessoa podia fazer. Vocês sabiam disso?
É só assistir uma novela antiga, um filme antigo, você vai ver, nossa, o pessoal todo fuma, não é? Há 50 anos atrás, nos Estados Unidos da América, que é um sistema judiciário que é muito fortemente lastreado na indenização, moveram uma ação contra a indústria do tabaco e parece incrível, porque eles mandavam em Hollywood, eles mandavam na Fórmula 1, eles mandavam no esporte em geral. Eles iam perder uma ação na justiça? Ninguém acreditava. Eles perderam. E no país das indenizações, isso mudou a cultura toda. Para vocês terem uma ideia, o cigarro Camel tinha um personagem muito simpático, que era um camelo, voltado ao público jovem, para poder atrair o público jovem para esse produto fantástico que é o cigarro. Agora, hoje, veio a notícia. Uma ação que estava sendo comparada com essa do cigarro foi vencida de novo. E ninguém acreditava que seria vencida, porque o poder que está se desafiando agora é maior ainda do que a indústria do cigarro de 50 anos atrás. Hoje, foi vencida a ação que provou o nosso vício. O vício do que a gente mais se orgulha. Que é o quê? Celular. Celular. A gente adora celular, não é? Para vocês terem uma ideia do que é o vício, tem histórias hoje de mães, uma mãe proibiu uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele estava muito no celular, falou, você não vai ficar sem celular. A criança ficou tão perturbada que ela teve que trancar no quarto. Dentro do quarto ela arrancou a porta do armário, bateu, descascou a parede, quebrou o móvel. Sabe como é que chama isso medicamente? Síndrome de abstinência. As palavras são muito fortes, gente. Tem alguém aqui viciado em celular? Eu ouvi falar que tem gente que acorda e antes da tal da higiene pessoal que o Pequeno Príncipe falava, o dedinho já começa, acho que já acorda com... É impressionante. Tem 2 mecanismos, não vai dar tempo de eu falar, mas 2 mecanismos que eu só vou falar rapidamente para vocês, porque nós, dependentes, precisamos entender como é que se produz essa dependência. Em primeiro lugar, algoritmo. Quem não conhece o que é algoritmo, pesquisa e você vai saber que os celulares estão programados. Você pode não conhecer a palavra, mas você já sabe do efeito. Você fala uma coisa, não precisa nem compartilhar, nem abrir um filme. Você fala de uma coisa perto do celular, começa a vir mensagens daquilo que você falou. Primeiro mecanismo de captura. Segundo mecanismo de captura chama-se neuroquímica. É outra palavra forte que dá para você colocar nos modos de busca e você vai entender. A mais conhecida das neuroquímicas chama-se adrenalina. Isso quer dizer o seguinte, você vê um videozinho que mexe com as tuas emoções, o teu corpo passa a pedir outro videozinho que mexa com as tuas emoções. Mesmo que a mexida seja por ódio, seja por raiva. 2 mecanismos apenas, não são os únicos, que o celular vicia, sequestrado. E que você vai ser medido, inclusive espiritualmente, por Jesus, pelo uso que você der ao seu tempo. Se eu vou ser medido na transição planetária pelo uso que eu der ao meu tempo e o meu tempo está sequestrado, eu preciso fazer alguma coisa. Libertar o meu tempo, hein? Um viciado acorda já pensando como é do tabaco, como é da cachaça, como é da cocaína, como é do celular. Aliás, nem sempre acorda. Às vezes é no meio da noite. Às vezes é no meio da noite que o viciado em álcool vai tomar desodorante no banheiro.
e também o celular. Será que a gente tem condição de libertar o nosso tempo para dar um destino melhor à nossa maior riqueza? Essa é a questão chave para esse momento das nossas vidas. Vocês querem libertar-se? Vocês querem dar um melhor destino para a sua maior riqueza, um melhor investimento para a sua riqueza? Invista no Banco Master. Não gostaram do meu aconselhamento financeiro? Se vocês querem dar um péssimo destino para a maior riqueza da sua vida, muito mais importante do que a sua conta bancária, permaneça com seus vícios. Permaneça apegado àquilo que você sabe que faz mal, mas que você continua fazendo. Essa é uma receita certa para você perder a sua encarnação. Obrigado, gente. Boa noite.